Olá! Primeiramente, uma boa noite para os nossos alunos que ficam conosco aqui, toda quarta-feira, às 20 horas, trazendo aqui o estudo, da palavra de Deus através da nossa escola bíblica, que não é só dominical, né, ela está se tornando aí semanal, porque ela acontece em 2 dias da semana. Bom dia para você que está aí na estreia desta aula no domingo, às 8 horas da manhã, às 8h45, né, para ser mais exato, ou quem sabe às 9. Um olá para você que está em outro dia, horário da semana, estudando a Bíblia conosco. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da nossa igreja, compartilhe nas redes sociais e coloque aí nos comentários sobre o que Deus tem falado ao seu coração, ou quem sabe alguma dúvida que você tenha do capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Também não esquece de deixar o like e a curtida aqui abaixo também. Quero ler com vocês aqui o nosso texto-chave de hoje, mas antes de tudo, vamos orar juntos aqui para darmos início a essa aula. Pai, obrigado por este tempo de reflexão na tua palavra, obrigado por este tempo de reflexão na tua presença. Pedimos que fale aos nossos corações, pedimos que aprendamos mais do Senhor e da sua vontade. Agradecemos, Senhor, por estarmos juntos e por termos esse recurso digital para podermos também expandir esse estudo a muitas outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Aqui tem uma revista que nós usamos de material de apoio. Aqui, ó. E o tema do nosso trimestre é o Transformai-vos, a partir, então, da carta de Paulo aos Romanos. Eu ainda estou me recuperando daquela cirurgia que fiz no dia 20 de maio, hoje é dia 17 de junho, deveria já estar um pouquinho melhor, mas a voz ainda está um pouquinho comprometida, então eu vou acabar tomando muito mais água do que necessário para poder, ter aí o fôlego até o final da nossa aula. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 2. Veja aí o que Paulo está escrevendo, é uma continuidade da aula passada. Se você perdeu a aula passada, acessa na playlist do canal, está lá escrito Escola Bíblica, Carta aos Romanos, e aí você vai poder acompanhar as aulas que estão lá. Mas diz assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Esta aula de hoje tem justamente a ver com o que foi tratado no capítulo 1, especificamente dos versículos de 18 até o 32, onde Paulo faz uma listagem do porquê o mundo está como está, qual é a influência das pessoas terem recusado-se a crer em Deus através de Jesus Cristo, a crer em Cristo como Salvador, qual foi o resultado na vida do mundo atual, do mundo antigo, do tempo passado e do tempo presente também. E Paulo agora traz uma exortação séria, porque lembre-se que ele está escrevendo esta carta não para não crentes, não para pessoas que não creem, que não são seguidores de Cristo, não para toda a cidade de Roma, já que a carta aos Romanos, mas sim para a igreja em Roma, para os seus irmãos em Cristo. Então, esta carta é para mim e é para você, não é para quem está do lado de fora, vamos assim dizer. Eu quero ler o texto para introduzirmos essa aula, que a nossa redatora aqui da revista escreveu, que eu acho que é muito interessante. Ele diz o seguinte: muitas pessoas em nossas igrejas tomam para si a incumbência de donos da moral e dos bons costumes. Fiscalizam a vida dos outros, buscando a oportunidade certa para exortarem os irmãos e, assim, se sentirem melhores. No entanto, esquecem que a verdadeira vida cristã não se mede pela aparência ou pela crítica alheia, mas pela integridade. Viver com coerência entre a fé e prática, com o coração sincero diante de Deus. Exortar é bíblico, mas deve ser feito de forma construtiva, para abençoar o irmão e ajudá-lo a se reerguer.
e nunca de forma a derrubá-lo e humilhá-lo por seus erros. Romanos 2 nos convida a viver com integridade além das aparências, vivendo o verdadeiro padrão de Deus. Hoje nós vamos, inclusive, estudar sobre essa temática, além das aparências. Como tem sido a sua preocupação sobre a forma de viver? Você está se preocupando, você como um seguidor de Cristo, você está se preocupando em viver em fidelidade a Cristo ou está se preocupando com o que os outros vão pensar? Bem, é justamente essa provocação que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E aí, ele vai nos mostrar o cenário daquela época. Por exemplo, a pretensa superioridade dos cristãos judeus. Lembre-se o contexto da Igreja de Roma. A Igreja de Roma era composta por dois tipos de crentes em Cristo. Aqueles que eram judeus convertidos a Cristo, e isso era muito comum na maioria das igrejas, afinal, as igrejas iniciais são organizadas por judeus que se converteram a Jesus, inclusive os seus 12 apóstolos, por exemplo, e inclusive o apóstolo Paulo. Mas também havia, como depois houve na sua ampla maioria, o judeu não cristão, que a Bíblia chama muitas vezes de gentil, ou perdão, falei tudo errado agora. Havia também o não judeu, que era todo o povo que não pertencia. Então, eles falam dos gregos, eles falam dos romanos, eles falam dos persas, dos árabes, dos cretenses, dos medos e assim por diante. E vários outros povos que haviam em toda a região que era mais conhecida, norte da África, Oriente Médio, pouco mais à frente, ali até o Irã, até a Índia, que era a Pérsia, e também ali boa parte da Europa, do que se é conhecido hoje, na sua maioria, até mais ou menos a Inglaterra, por exemplo. Então, esse era o mundo conhecido daquela época, e estes que não eram judeus, a Bíblia geralmente usa a expressão como gentio. Paulo, na carta aos Romanos, usa muito mais uma expressão geral, usando como único povo, que é o povo grego. Afinal, a língua grega da época era a língua universal. O império dominante era o Império Romano, mas todo o império falava o grego, não o latim. Então, Paulo, o tempo todo, vai fazer na carta aos Romanos esta comparação entre judeu e grego. Mas quando ele estiver falando de grego, entenda que ele estava falando dos judeus, aliás, dos cristãos que não eram judeus, mas que se converteram a Cristo. Tá? Então, os cristãos judeus, eles se achavam em algumas igrejas, e no caso aqui, a da igreja de Roma, eles se achavam um pouco melhores que os cristãos que não tinham origem judaica, porque eles conheciam a lei de Deus do Antigo Testamento e conheciam alguns dos princípios que Deus havia colocado lá. Mas quem havia se convertido a Jesus Cristo e nunca foi um judeu, não conhecia as leis do Antigo Testamento, vivia conforme o seu próprio entendimento e passava agora a viver a lei de Cristo através da orientação dos apóstolos, dos líderes da igreja que estavam se espalhando ali por todo o Oriente Médio, por toda a Europa e parte ali do norte da África, ali no Egito. Pois bem, veja o que diz o versículo de número 1. Romanos 2:1 nos diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aqui, meus amados, nós temos o apóstolo Paulo tratando tudo que ele falou no capítulo 1. Lembre-se que no capítulo 1 ele traz ali uma lista de uma série de pecados. Por exemplo, ele vai dizer ali no versículo 29, Romanos 1, 29.
tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, Paulo, e tem muitos outros pecados que ele vai listar ali. Só que Paulo está dizendo a consequência do pecado, ou melhor, a consequência de não ter reconhecido Deus como o único Deus verdadeiro, não ter reconhecido Cristo como seu Salvador, e por conta disso, ele vai justamente trazer: olha, entenda o que eu estou dizendo. Isso é a consequência do pecado. Mas você não é juiz destas pessoas. Você que julga essas pessoas está se condenando, está condenando a si mesmo. Você, porque esse julgar ali não era apenas um dizer que aquilo não está correto, mas era um condenar, era emitir a sentença, sendo que nós, muitas vezes, cometemos os mesmos pecados. O versículo 17, 18, 19 e 20 ilustram bem qual que era o pensamento daquele cristão que que vinha deste judaísmo e tinha essa mentalidade. Eu vou pedir a irmã Enedina que lê para mim Romanos 2, dos versículos 17 a 20, tá? 17, 18, 19 e 20. Pode ler, por favor. Vamos lá. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e prova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutores de insensatos, mestre, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem, muito E obrigado, irmã Enedina. até, Só até, até o 20 mesmo. até o 20. Bem, e aí o texto vai nos mostrar o pensamento que este cristão que veio lembra, gente, aqui nós estamos falando de cristãos, todos são cristãos aqui. Mas este cristão veio do judaísmo e ele se considerava de fato melhor, superior, porque ele conhecia esta lei. Hoje em dia, essa realidade nas igrejas cristãs do mundo inteiro poderia se considerar inexistente, porque o número, existem sim judeus convertidos a Jesus Cristo, em igrejas do Brasil, igrejas ali em Israel, por exemplo, igrejas do mundo inteiro. Mas, obviamente, que é uma grande minoria comparado à população de crentes em Cristo hoje. Por exemplo, gostaria de saber se você conhece algum judeu convertido a Jesus Cristo, se tem algum na sua igreja, caso você não pertença à Igreja Batista de Vila Matilde. Na nossa igreja não temos. Eu conheço um pastor da nossa ordem aqui da Zona Leste, que ele é um pastor judeu, aliás, ele é um judeu convertido a Jesus Cristo e depois ele, inclusive, foi ordenado ao ministério porque entendeu o seu chamado pastoral para tal fim. Mas aqui a gente vai observar uma postura semelhante ao cristão de muito tempo. O que que eu quero dizer com isso? Hoje, nas igrejas, nós temos novos convertidos e temos cristãos que estão caminhando há muito tempo. Alguns, quem sabe, que têm uma situação como a minha. Eu nasci em um lar cristão, a minha família conhece a Jesus Cristo, entregou a vida a Jesus já desde os meus bisavós, e este conhecimento da palavra de Deus, o evangelho vem sendo passado de geração em geração. Há também alguns que se converteram ainda na juventude, já estão um pouco mais velhos hoje, alguns que se converteram na infância e, quem sabe, tem aí por volta da minha idade, eu estou com meus 39 anos, ou um pouco mais velho que eu, ou um pouco mais novo.
E a tendência é que a gente pode correr a essa mentalidade ruim que tinham estes cristãos daquele tempo da igreja de Roma, pensando que, porque nós estamos andando há muito tempo com Cristo, conhecemos da palavra de Deus, o povo batista é o povo da Bíblia, era assim que eram chamados nos anos 70, 80, 90, mas principalmente ali anos 70, anos 80, eles eram chamados de os Bíblias, porque sempre caminhavam com um livro preto debaixo do braço, né? Ah, que sempre o povo batista sempre foi muito estudioso da palavra de Deus. O que é importante, é fundamental a gente conhecer a vontade de Deus. A gente está fazendo justamente isso agora. Estamos tendo esse exercício. Agora, o problema é quando a gente usa a Bíblia para apontar para o outro, sem que a gente perceba que a Bíblia está apontando para a gente. Quando eu era criança, eu lembro na quinta série, eu tinha 11 anos. Eu lembro de uma professora de português minha, me fugiu o nome dela agora, mas eu lembro de quando um colega foi lá e apontou, foi ele que fez. Aí a professora disse assim, olha, tome cuidado. Quando você aponta o dedo para o outro, tem outros três apontando para você. Então, não seja tão ligeiro ao julgar os outros, se Paulo está dizendo isso de uma maneira muito severa no versículo-chave que nós lemos, não é? Ele está dizendo, olha, sabemos que o juízo de Deus é contra todos os que praticam tais coisas. Olha, você que o julga e pratica as mesmas coisas, tome cuidado. E sobre isso, a gente agora vai falar sobre o justo juízo divino. Então, veja aqui, irmã Edina, a irmã vai ler bastante para mim agora, hein? Leia para mim Romanos, do versículo 2 até o versículo 11. Tá? Romanos, capítulo 2, perdão, capítulo 2, dos versículos 2 a 11. O microfone da irmã está fechado, tá? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo, condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus, re... Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna ao que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imoralidade. Mas haverá, é, Glória, honra e haverá imortalidade. a imortalidade, a Isso. imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribos, aliás, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra e paz
para todo que pratica o bem, primeiro para os judeus, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Até aqui? É aqui. Muito obrigado, minha irmã. Nada, desculpa aí. Imagina. Muito bem. E aí nós temos agora Paulo revelando o justo juízo de Deus. Porque ele diz: você que pratica tais coisas, pensa que vai escapar do juízo de Deus? Não. Algo que a gente tem que entender, porque você pode dizer, mas pastor, Deus não vai nos tratar através da graça em Jesus Cristo? Deus não vai, Deus não nos salva por meio da fé? Foi justamente o que a gente viu no capítulo de número 1, por meio da fé em Jesus? Mas por que que ele está dizendo aqui que Deus vai dar conforme o procedimento de cada um, vai pagar conforme o procedimento de cada um? Veja, aqui é a forma pelas quais as pessoas escolheram viver. Se você escolhe viver pela graça de Cristo, ele vai te julgar pela graça de Cristo. Tanto que, versículos à frente, ah, Paulo vai dizer assim, ó, ali no versículo 16, tá? Romanos 2,16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Cristo nós já vimos lá, principalmente em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Cristo nós já vimos que é o justificador da nossa salvação, da nossa fé. Mas se você escolhe viver pela lei, e quando eu digo pela lei, se você escolhe ser redimido pelas suas atitudes, e aí, e isso é algo que tem que tomar um cuidado, porque se a gente o tempo todo está condenando os outros a, a viver de uma maneira, aliás, pela forma com que eles vivem, é condenando mesmo, tá, gente? Ah, ao invés de ajudá-los a caminhar de uma maneira melhor e perceber se nossa caminhada está também correta, se estamos também tirando o cisco do nosso olho, né, como o próprio Jesus traz de ilustração, então a gente de fato não está vivendo pela graça de Cristo, porque olha o que ele diz no versículo 4. Será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Veja que interessante. Ao invés de Deus simplesmente desprezar-nos pelo pecado, por causa do pecado, Deus continua agindo com bondade, tolerando, sendo paciente para que a gente, ao observar a bondade de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, nós cheguemos ao arrependimento. O desejo de Deus não é destruir-nos, o desejo é restaurar-nos. Por isso ele envia a Jesus Cristo. Mas aí Paulo diz, traz para nós uma realidade. Contudo, versículo 5, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira para si, para o dia da ira de Deus, quando será revelado o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Este versículo que ele está citando, né, o versículo de número 6, ele está citando o Salmo de número 62, versículo 12. É isso que Paulo está citando aqui, dizendo: você está escolhendo viver pelo quê? Você está escolhendo viver na bondade de Deus? Você está escolhendo viver pela graça e misericórdia de Deus? É isso que você está levando aos outros? Ou você está escolhendo viver pelos seus próprios critérios? Deus será justo em seu julgamento. Não haverá parcialidade. Aquele que tem obedecido pela graça, ou seja, a obediência é o resultado da graça.
Ele entende, eu sou um miserável pecador. A gente vai falar um pouquinho disso em Romanos 3:23 na semana que vem, na aula da semana que vem. Ah, nós então teremos ah, essa direção da parte de Deus, que é: você escolheu viver debaixo da graça, está obedecendo a minha palavra, porque conhece o meu amor, a bondade, porque vive pela fé e obedece pela fé, e é isso que Paulo vai dizer, por exemplo, na introdução dessa carta, em Romanos, capítulo 1, versículo 5, ele diz: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, não vem por méritos, por obras, por um desejo orgulhoso de mostrar que eu sou merecedor, mas vem justamente por um coração que deseja, de fato, viver debaixo desta graça e reconhecer: eu não tenho capacidade de obedecê-lo, mas pelo poder dele, pela graça dele, estou obedecendo. Deus julgará a todos nós. Se você escolhe viver pela lei, o critério para você ser julgado não vai lhe trazer justificação, não vai lhe trazer salvação. Agora, se você escolhe viver pela graça de Cristo, e por esta graça que você de fato obedece à lei de Cristo, aí sim, como nos foi dito aqui no versículo 16 de Romanos 2, Deus julga os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, o evangelho que o apóstolo Paulo nos apresenta. Eu quero também trazer um pouquinho mais sobre esta religiosidade que nós podemos, às vezes, cair no erro, que as igrejas, muitas vezes, hoje em dia, que os cristãos, para ser mais exato, né, vamos ser específicos, nós podemos cair no erro de viver. Irmã Nedina, leia para mim Romanos 2, dos versículos 21 ao 24. Romanos 2, versos de 21 a 24. E, por gentileza, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, abra sua Bíblia, leia conosco também, acompanhe a irmã Enedina na leitura. Romanos 2, do 21 ao 24. O microfone da irmã está fechado, tá? E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão. Só até aí mesmo. Só Só até até aí. aí, só 24, desculpa. Isso, a gente segue no 25 daqui a pouco. Muito bem. Perceba o que Paulo está fazendo, a crítica que o próprio Jesus fez ali, mediante aos fariseus, por exemplo, aos doutores da lei. Você que ensina aos outros, olha, eu estou aqui ensinando vocês. Você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. E aí você pode olhar o texto e dizer: ah, não, pastor, mas eu não furto, eu não adultero, eu não roubo nenhum ídolo ou templo de um ídolo, então não estou nisso daqui. Paulo está dando alguns exemplos conforme o contexto dos romanos. Mas vamos pensar em coisas gerais. Por exemplo, a maioria das pessoas diz: não, eu não adultero, não. Olha, lembre-se que Jesus disse: se você olhar para uma outra pessoa e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Não precisa tocá-la, não precisa ir lá e falar alguma coisa no ouvido dela. Ah, se você só no seu coração já desejou, já cometeu o adultério. Se você omite uma informação que lhe é perguntada, você já mentiu. Se você
descumpre alguns dos princípios da lei deste mundo que falam sobre o roubo, uma característica de roubo, você já furtou. Mas tem vários outros exemplos que aí eu recomendo que você faça esse exercício de pensar e justamente pensar sobre quais pecados, costumeiramente, diariamente, você tem cometido. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, você que faz, está dizendo para os outros, ah, que devem, que não devem fazer. Paulo não está dizendo que você não deve ensinar aos outros o que não deve fazer, tá? Paulo não está dizendo assim que aconteceu certa vez um irmão em Cristo que ele dizia assim na empresa dele: eu não digo para ninguém na minha empresa que eu sou cristão, porque vai que eu cometo algum pecado e aí eu escandalizo. Ou então uma outra irmã, que falava assim: "Eu não ponho adesivo, de alguma coisa que tem a ver com Jesus no carro, aquele peixinho, um versículo, porque vai que eu fecho alguém, vai que eu dou uma fechada, vai que eu abro o vidro e ofendo alguém". Ah, não é isso que o texto bíblico está dizendo para a gente fazer. Olha, então viva como um agente secreto para que o nome de Deus não seja blasfemado. Não é isso. Ele está dizendo: muda o teu comportamento. Sim, ensine, mas permita que o Espírito Santo ensine o seu coração primeiro e que sejam corrigidos vocês dois, a quem você ensina e você que está ensinando, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Algo que aprendi ah, no seminário já, e já na minha formação como seminarista, na Igreja Batista Nova Jerusalém, através do pastor Salve Júnior, que foi meu pastor Gil Oliveira foi meu pastor também, e todos os demais que cuidaram, pastorearam de mim, e principalmente ali no seminário olha, antes da mensagem falar ao coração da igreja, tem que falar ao coração do pregador. Antes da aula, falar ao coração dos ouvintes, dos alunos, dos estudantes, tem que falar ao coração do professor. Hoje em dia, nós temos inclusive a expressão facilitador nas nossas escolas bíblicas. Tem que falar ao nosso coração, para que nós sejamos moldados e possamos ser instrumentos de molde. Jesus conta uma parábola para justamente ilustrar esse tipo de pensamento. Está em Lucas, capítulo 18. Diz ali a partir do versículo 9 o seguinte, Lucas 18, vou ler do 9 ao 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O publicano escolheu apelar para a graça do Senhor, se humilhando, dizendo: Deus, eu estou errado. E por isso Jesus diz: Este foi justificado, justificado pela fé. Fé que Deus é capaz de perdoar, capaz de redimir, capaz de restaurar. O outro não se achava um pecador, apesar de ter pecados. E ele achava que as suas boas atitudes que eram boas. Bom orar, sim, é bom. Bom dizimar, é bom. Bom jejuar, é bom. Mas ele achava que isso é que lhe garantia o perdão. Boas ações, boa obediência não apagam
pecados, não compensam os pecados. Não se trata de uma balança, nem faz sentido. Se eu simplesmente for lá e xingar alguém, eu posso fazer toda a boa ação, posso carregar essa pessoa nas minhas costas. Isso não vai tirar o xingamento ou a ofensa. Eu só poderia tirar se eu conseguisse voltar no tempo. Não, simplesmente, o que eu faço para resolver? A pessoa tem que me perdoar, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão e a pessoa terá que lhe perdoar. É só dessa forma. E Jesus, e agora o apóstolo Paulo, nos dá uma direção. Não é pela aparência que se vive, não é pela religiosidade. E agora ele nos apresenta um novo padrão de vida com Deus. E vamos caminhar então para os últimos versículos do capítulo 2. Irmã Nedina, por favor, leia para mim Romanos 2, do 25 ao 29. 25 ao Romanos 2, 29, do 25 ao 29. ao 29. Terminando o capítulo. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que sendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aquele a que é meramente exterior e física. Não judeu, não, não. Judeu é quem o é circuncidado, o que é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que me circuncidar, tem que ter aquela prática do judaísmo? Não, Paulo ele está trazendo a realidade daquela igreja. E na realidade daquela igreja, havia ali os judeus que consideravam ser povo de Deus porque eram circuncidados. Eles tinham uma marca na pele, os homens, né? A circuncisão é feita somente no homem. Eles tinham uma marca no corpo que demonstrava que eles eram o povo escolhido. Mas esta é a antiga aliança. Na nova aliança, a marca, e é isso que Paulo está fazendo, essa brincadeira com o jogo de palavras. A circuncisão, a marca não é no corpo, a marca é no espírito. Não é visível, não pode ser comprovado pelos olhos. Então, Paulo está dizendo: olha, você, judeu, cristão, você que é um judeu que se converteu a Cristo, acha que é melhor e que está correto e que Deus te escolheu para a salvação por causa desta marca no seu corpo, por causa do sangue que corre nas suas veias? Não. Se você quer viver dessa forma e está desobedecendo a lei, uma que seja, uma que seja, não precisa ser, desobedeci 10 das leis. Não, desobedeci uma só. Você já não tem salvação. E olha, pense naquele que está obedecendo às leis e não tem essa marca especial. Ele vai, inclusive, te condenar dizendo: você se diz escolhido, mas não obedece aquilo que Deus diz. Agora, eu tenho obedecido aquilo que Deus diz e eu
nunca pensei que fosse um escolhido. Paulo está nos apresentando o seguinte princípio, já que a maioria dos cristãos hoje não vem de origem judaica. Ele está dizendo o seguinte: não são títulos. Nós, na nossa Igreja Batista, oferecemos, quando o nosso irmão ou irmã se batizam, oferecemos a ele um certificado de batismo, uma camiseta, que é a camiseta que ele usa, inclusive, para descer as águas, para ser batizado, e ele, então, nós entregamos. E aí você pode pensar, aqui, ó, aqui está a comprovação de que eu fui escolhido por Deus para a salvação. Eu tenho o meu certificado de batismo, eu sou filho de um cristão, de um evangélico, eu sou neto, eu sou filho de um batista, eu estou há anos nesta igreja, eu sou membro fundador, sabe? Quase que fazendo aquela oração do fariseu, eu jejuo 3 vezes, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo, eu tenho uma boa conduta diante das pessoas. Não é isso que nos justifica. Deus nos traz um novo padrão de vida, e é o que encerra o capítulo 2. Olha, escolhido, ou como o judeu estava usando a expressão para ele, né? Povo escolhido de Deus é aquele que, de fato, foi marcado no Espírito, como diz a carta de Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer o que nos cela, o que demonstra que nós somos salvos em Cristo, né? Um dos sinais, e ele diz o seguinte, eu estou lendo aqui Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que permanecem, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo, meu irmão, a nova vida em Cristo não é com base nos padrões antigos. Você obedece pela fé. Você obedece por quem você é, não para ser. Eu obedeço a Cristo porque sou filho de Deus agora. Eu não obedeço para obter a salvação, porque já obtive e não conseguiria de outra forma. Eu não obedeço para mostrar para os outros que eu sou melhor. Eu não obedeço com medo de alguma punição, porque ele já derramou em mim a sua graça. Eu obedeço porque eu fui transformado. Eu não me importo, e veja como o texto diz: olha, para estes, para as pessoas que pensam dessa forma, que obedecem porque amam a Jesus Cristo, porque amam a Sua palavra, porque são salvos e redimidos em Cristo, para estes, o louvor não provém dos homens. Ele não se importa e nem ao menos recebe elogio dos outros, dizendo: olha, como você é uma pessoa boa. Ele não se importa com, vamos falar das redes sociais, né? Ele não se importa com os likes, com as curtidas. Ele não se importa se os outros vão ver. Ele não liga para nada dessas coisas. O louvor não vem dos homens, mas vem do próprio Deus. Ele que um dia nos dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Deus deseja que a gente viva uma forma diferente. A palavra religião, ela vem do latim. Se refere a religar. Religar uma pessoa a Deus, no caso. A verdadeira, a verdadeira ligação, religação, foi promovida em Cristo Jesus. Cristo é que nos religou a Deus através da salvação. Todo aquele que crê em Jesus Cristo está salvo, por ele é restaurado. E como resultado
resultado da religião, do religar, é que sim, há novas atitudes de obediência à vontade de Deus, de forma que ele não é mais sujeito às leis como algo que ele precisa fazer para ser reconhecido, para ser salvo, para ser elogiado. Mas ele segue a lei de Cristo por resposta ao amor de Cristo, porque ele foi transformado por ele e porque agora ele não deseja ser o condenador, o apontador, ele deseja ser instrumento de restauração na vida dos outros, para que todos nós, cada vez mais, nos parecemos com Cristo, ou como lemos em versões mais antigas, em Filipenses capítulo 3, possamos atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Que possamos, de fato, viver uma nova vida em Cristo, viver, de fato, além das aparências. A nossa revista traz aqui um desafio interessante sobre as virtudes. Lembra das virtudes? Hoje eu não copiei a imagem, né? Está aqui, ó. As nossas virtudes. Tá? Lição de hoje. E ele diz aqui, olha, virtude de hoje. Ação secreta de bondade para quebrar com a aparência de religiosidade. Ele traz a seguinte sugestão: realizar um ato de bondade, um serviço, sem contar para ninguém, como ajudar outra pessoa, orar por outras pessoas, doar algo se for necessário, a quem necessita, limpar um espaço comum, trazer um ato de bondade que Deus está indicando você a fazer. E aí escreva qual foi a ação escolhida e registre como isso aconteceu e o que você aprendeu sobre viver esta integridade diante de Deus, não esperando o louvor de homens. Então fica aí o desafio para esta virtude, para crescermos na nossa roda das virtudes, né? Obrigado pela presença dos nossos alunos presenciais aqui. Tem um recadinho final. Semana que vem, nós temos o Jogo do Brasil na quarta-feira. Deixa eu só confirmar aqui qual que é o horário. Se eu não me engano, é Brasil e Escócia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Brasil e Escócia. Então, a gente vai fazer É isso mesmo, quarta-feira às 19 horas. Não, o horário da nossa aula presencial aqui pelo Google Meet é às 20. Não vai ter acabado a tempo, então nós vamos mudar o dia da nossa aula semana que vem para os nossos alunos que participam presenciais, ou você que deseja participar presencial aqui pela sala do Google Meet. Será na terça-feira, às 20 horas, tá bom? Depois voltamos aos nossos horários normais e aí a estreia para você que acompanha no domingo ou pelo YouTube é qualquer o horário que você tiver aí disponível, né? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado aos nossos alunos que estiveram conosco hoje. Um bom domingo, uma boa semana. Venham louvar a Deus conosco. Daqui a pouquinho começa o nosso culto de louvor e adoração. Muito obrigada, pastor. Foi um estudo maravilhoso. E Deus é tão bom que o Senhor falou livremente, eu entendi tudo. Glória a Boa. Deus. Glória a Deus. Glória a Obrigado Deus. pela participação, pelo auxílio na leitura, irmã Enedina. Boa noite. Deus A abençoe. minha vista, pastor, minha vista tá meio, mas dá. Faz parte. Abençoou bastante, querida. Um grande abraço. Um abraço também, uma boa noite.